Oi, gente, bom dia, boa tarde. Bom, 11, 12 não, 11 também não. 10 e alguma coisa, 10h40. E eu tô aqui fazendo almoço, como mostrei pra vocês. Tô suando aqui, né, fiquei com a louca, mas o almoço tá quase pronto. O arroz já tá pronto. E tem a minha sopinha aqui, ó, pronta pra mim tomar café, porque eu sou uma pessoa louca por sopa. Se me perguntarem qual a sua comida preferida, é sopa. Você pode dizer assim, podia fazer esse vídeo cozinhando e falando? Poderia, porque teve gente que gostaram. Mas eu não vou conseguir, porque eu já fiz o meu almoço, né? Tá quase saindo do fogo. Mas eu quero conversar um pouco. Mas eu vou ter que sentar em algum lugar pra gente conversar, ok? Tá entrando uma luz do sol aqui. Gente, que lindo. Parece bobagem, mas eu acho lindo. Gente, e aproveitando, né? Deu uma sombreada agora porque... Como é que eu posso falar? O sol deu uma sumidinha porque são mais de 4 horas da tarde. E aproveitando a natureza, né? Então, com essa plantinha aqui, vai ser aqui mesmo que eu quero gravar um pouquinho desse vídeo. Eu tava assistindo um vídeo agora há pouco de uma médica chamada Doutora Filó. E o vídeo que eu estava assistindo basicamente era sobre medo. E onde ela perguntava, eu pausei o vídeo aqui que eu estava assistindo no YouTube para vir gravar rapidinho. Oi. E ela perguntava assim, você tem medo de quê? Do que você tem medo? Sabe, se você tem Jesus, por que ter medo? Sabe, e eu estava aqui me recordando, né, porque... eu tava super assustada, super amedrontada, né? E ela até falava, mas você tem que focar no hoje, viva o hoje, deixe... Ai, mas e aquilo que vai acontecer amanhã? Você foca isso pro amanhã, você deixa as coisas acontecerem realmente quando tem que acontecer, para que a gente possa viver presente. E eu tava aqui focando na minha cirurgia do siso, que é quinta-feira, hoje é segunda-feira. Então, hoje é segunda-feira, dia, acho que é 19, e eu fiquei assim preocupada, estava ansiosa. Então, percebe-se que o nosso medo do futuro antecipa o nosso sofrimento. Os passarinhos também estão cantando. Então, eu vejo que o nosso medo do futuro, o medo de coisas que às vezes nem acontecem, antecipa o sofrimento, sabe? A gente começa a sofrer por coisas que na maioria das vezes nem vão acontecer. Então, eu vejo que, como ela estava falando, sabe? Que se a gente realmente tem uma fé firme em Deus, a gente não tem por que ter medo. A gente simplesmente vai viver o hoje. E eu lembro que quando, acho que foi ano passado, não, ano retrasado, eu fiz um concurso, né? Eu prestei um concurso público. E, nossa, quando eu fiz a inscrição, eu tava morrendo de medo. Eu imaginei mil e uma coisas acontecendo comigo. Sendo que, assim, o importante pra mim era prestar aquele concurso. Claro que eu queria passar, né? Mas se não passasse, ok. Mas eu imaginava mil e uma coisa acontecendo no momento da prova. Sabe? Ai, que eu ia passar mal, que isso e aquilo. E, tipo, no dia da prova, foi super tranquilo. Eu estava assim, extremamente tranquila, não tive crise de ansiedade, eu estava focada ali no presente. Então, quando eu me vi prestando aquele concurso, eu vi que eu venci um medo, que era o medo de eu não consigo, e eu consegui. Então, ali eu vi que metade, na verdade, nada do que eu imaginei que fosse acontecer naquele momento aconteceu. E... me vendo assim, mais uma vez, né? Eu tava olhando pra mim e desesperada. Nossa, mas e o que vai acontecer? Eu preciso comprar isso pra cirurgia. Eu preciso ver que comida eu vou comer. Não, mas eu preciso... Jéssica, tranquila, fica calma. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Gente, vivam hoje. Sabe, se vocês têm uma preocupação que vai para o dia seguinte, para amanhã, deixa para mim ver essa preocupação amanhã. É como ela falou, né? A gente também não sabe se vai estar aqui amanhã, não é mesmo? Mas, gente, é sério, porque se a gente começar a se preocupar
Se a gente começar a se preocupar por antecedência, a gente acaba não vivendo o hoje. Então, quantas vezes eu me vi me entregando pela metade nas coisas que eu fazia, justamente porque, enquanto eu estava aqui com as pessoas hoje, eu estava pensando o que ia acontecer semana que vem. Poxa, mas eu tenho semana que vem que fazer tal coisa. Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente está, às vezes, com pessoas ou vivendo coisas que, às vezes, eram coisas que a gente queria, mas a gente não consegue ficar presente porque você está ali com a pessoa e pensando: nossa, eu tenho tanta roupa para lavar amanhã, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Então, é isso que a palavra do Senhor vem nos falar, que a gente deixe a preocupação de amanhã para amanhã. A palavra de Deus é clara, eu já falei isso aqui, né? Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, que Jesus fala que a nossa preocupação não pode acrescentar nem um dia a duração da nossa vida. Então, você se preocupando ou não se preocupando, a sua vida vai ter a mesma duração. Sabe? Então, a gente deve escolher se a gente vai viver com tranquilidade e leveza com Jesus, colocando Jesus no barco, né, na frente, vivendo plenamente hoje, ou a gente vai querer que esses dias sejam ansiosos e preocupados e cheios de medo. Porque é o medo que está na direção. Então, eu comecei a olhar, eu confesso que eu deixei a cirurgia para esse mês, né? Tipo, eu deixei de pensar nela. Mas agora que chegou a semana dela, que é quinta-feira, ontem eu me desesperei. Ai, meu Deus, a cirurgia, não sei o quê. Aí eu já vi a voz de Deus: Jéssica, calma. Deixa pra viver essa cirurgia na quinta-feira. Ai, mas vai doer demais. Ai, meu Deus, como é que... E a anestesia? E a dor? E não sei o quê. E eu comecei a pensar. Aí quando chega na hora, às vezes não é nada do que você estava imaginando. Você às vezes não sente dor nenhuma. Acontece... Tipo, quantas vezes eu sofri por antecipação e quando a coisa aconteceu, como eu falei aqui, que eu estava com crise de ansiedades absurdas, e quando a coisa aconteceu agora no dia 7, foi a coisa mais tranquila. E eu fiz: meu Deus, eu perdi noite de sono. Eu perdi a minha paz por conta de uma coisa que eu achava que era o fim do mundo. Nossa, nada dá certo, tudo está dando certo, mas é você que se preocupa demais. Nós nos preocupamos com coisas que às vezes nem existem. Na verdade, nós nos preocupamos com coisas que não existem. E eu sei que não é fácil nessa correria onde o mundo fica o tempo todo nos jogando medos, mas na verdade a gente tem medo de quê? Porque se a gente realmente acredita que Deus está com a gente, por que a gente tem tanto medo? Sabe, quando eu vi ela perguntar isso no vídeo, né, a doutora Filó, que eu nem acompanhava ela, encontrei o vídeo dela hoje, achei ele muito interessante, eu fiquei me perguntando: você tem medo de quê? Sabe, então quando a coisa mais importante de todas é que a gente comece a viver hoje. É extremamente importante começar a viver os dias. De fato, o hoje tem que ser vivido hoje. Quais são as coisas que eu tenho que fazer hoje? Então, eu vou me dedicar às coisas do hoje. As de amanhã eu deixo para amanhã. Então, vamos nos comprometer com a gente mesmo de começar a viver o hoje, para tentar dar um basta em toda essa ansiedade, sabe? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então, era isso que eu queria falar, sabe? Porque eu tô um pouco aflita, confesso que me deu até uma tristeza, onde eu tava assim meio preocupada. E eu tava tentando entender o porquê que eu tô meio angustiada hoje, sabe? Não hoje, mas agora à tarde. E eu vi que era porque eu estava me preocupando antecipadamente com a cirurgia que vai acontecer quinta-feira. Tipo, ai meu Deus, e agora? Eu tô comendo comida pastosa, como é que eu vou fazer? Ah, mas e se eu passar mal? Porque comida pastosa não me sustenta bem. Ah, mas eu vou tomar líquido e vou passar mal. Ah, mas e as dores? Ah, será que vão me ligar na quarta-feira para avisar que a cirurgia realmente está marcada? Ah, não, mas eu não quero ir lá. Não, mas e a anestesia? Nossa, vai ser um incômodo quando ela for aplicar. Nossa, e quando a anestesia sair, vai doer muito. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir falar normalmente? Não, mas e será que vai sangrar? Eu tenho que tomar sorvete, né? Porque dizem que é bom tomar coisa gelada e sorvete é algo bom pra esse momento. Tipo, a minha cabeça é isso o tempo todo. E remédio, será que ele vai passar remédio pra mim? Ai, meu Deus, o líquido que o dentista da área me receitou, eu não posso. Ah, mas peraí, se eu chegar no local lá
aqui no posto onde faz a cirurgia e eu não consegui, e eu fui uma das últimas. E demora muito e eu passar mal, porque se eu estiver com fome. E se eu não tiver algum lugar para me sentar, eu vou ficar em pé, eu vou passar mal? Entende? Que ser humano consegue viver tranquilamente, em paz, o hoje, pensando em coisas que aconteceram na quinta-feira. Então, vamos relaxar. É difícil, mas não é impossível. Relaxa, tá? Muita luz, muita paz. Bye!